A graça e a paz, amados irmãos, e a todos que nos assistem nesse momento. Queremos agradecer a Deus neste momento, pela noite que passou. Queremos agradecer a Deus por esse dia que inicia, que já se iniciou, por esta manhã, por termos essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo de uma forma virtual, mas com o mesmo Espírito. E nesta manhã nós trazemos essa aula com um tema um pouco, não vou dizer polêmico, mas de uma difícil resposta. É muito difícil. Lição de número 5, que tem como título: quem é Deus? Então, o objetivo dessa lição, nesta manhã, é justamente fixar na nossa mente verdadeiramente quem é Deus, trazer a nossa lembrança, porque nós sabemos que o secularismo, o dia a dia, o corre-corre da vida, as preocupações do momento que nós estamos vivendo, muitas vezes desfoca, tira o foco e a gente fica um pouco. Então, é sempre bom, importante que isso fique fixado na nossa mente, para que quando nos perguntarmos a respeito de quem é Deus, naquilo que nós cremos, tenhamos uma resposta pronta, objetiva, de quem é Deus. Então, antes de entrarmos propriamente na lição, eu quero ler uma passagem bíblica que se encontra no Salmo de número 23, apenas o primeiro versículo, onde diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem se cometido abominável iniquidade, não há ninguém que faça o bem. Então, diante do que foi lido aqui da palavra de Deus, já vemos que é uma pergunta de uma difícil resposta quando ela é direcionada para alguém que ainda não teve uma experiência com Deus, para que ele tenha assim uma resposta para essa pergunta. Então, nós podemos ver aqui que é uma pergunta de uma difícil resposta. Por quê? Porque ela parte justamente de uma falta de informação, de uma falta de conhecimento. Então, tira-se conclusões apressadas, baseadas apenas na sabedoria popular, apenas naquilo que se tem ouvido a respeito de Deus. Então, alguns podem dizer: Deus é amor, outros dizem: Deus é luz, mas sempre de forma incompleta. Contudo, é bom frisar que nunca seremos capazes de conhecê-lo completamente por sermos limitados. Nós somos seres limitados. Como é que nós vamos ter uma definição do ilimitado, do eterno? Não existe. Então, nós somos criaturas e o Senhor, Ele é o Criador. E a Bíblia vai dizer que habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. Então, o homem não vai ter, nunca terá esse pleno conhecimento de Deus. Então, nós vamos ver aqui algumas respostas que foram formuladas durante o tempo. Então, teólogos tiveram assim essa preocupação de responder essa pergunta. Nós temos aqui uma definição filosófica de Platão. E aí você pergunta: quem foi Platão? Então, Platão foi um filósofo matemático do período clássico da Grécia Antiga, fundador da academia em Atenas, primeira instituição de educação superior ocidental. Então, preste bastante atenção nas definições, para que assim a gente possa tirar uma conclusão geral do que essas respostas elas trazem para nós. Então, Platão vai dizer que Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou a razão suprema, causa eficiente de todas as coisas, eterno, imutável, onisciente, onipotente, tudo permeia e tudo controla. É justo, santo e sábio, absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza, e especialmente a causa de todo o bem. Então, essa foi a resposta de Platão com relação a Deus.
Nós vamos passar para outra definição. Nós temos aqui uma definição cristã do breve catecismo. Então, essa palavra, quando nós ouvimos a respeito de catecismo, pode vir aquela ideia do catolicismo, né? Mas a respeito do que significa o catecismo de Westminster, foi formulado por teólogos ingleses e escoceses da Assembleia de Westminster no século XVII, composto por 107 questões e que fazem parte dos símbolos de fé das igrejas presbiterianas em redor do mundo. Então, o que eles conseguiram essa definição? Deus é um espírito eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, podemos assim buscar alguma semelhança na definição de Platão. Então, o objetivo é que no final a gente possa ver o que essas definições elas têm em comum. Aí nós temos a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista. Declaração doutrinária, a qual ela foi formulada lá nos idos de 1907, quando da implantação da nossa conversão. E ela vai dizer o quê? O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. E aí nós temos aqui uma citação bíblica, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, lá em Deuteronômio 6,4, o único Deus vivo. Então, a nossa declaração, ela, biblicamente, entendendo pela palavra de Deus, nós temos a convicção de que existe apenas um Deus, na sua essência, não é? Mas nós passamos agora para a definição de Abel Langston. Essa definição é a definição mais aceitável nas academias teológicas, nos concílios de pastores. Essa definição, por quê? Porque ela traz um cunho teológico, há uma complexidade, ela é mais ampla, ok? Então, alguns vão dizer, quem foi Abel Langston? Abel Langston, Ava B. Langston, foi um teólogo americano e escritor. Tinha 31 anos de idade quando, em 1909, foi nomeado para missionário batista. Veio para o Brasil, tornou-se professor do Colégio Batista do Rio e do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Foi pastor de diversas igrejas batistas do Rio de Janeiro. Faleceu em 1965, aos 87 anos de idade. Abel Langston vai dizer que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e sustenta e dirige tudo. Por que que ele é um espírito pessoal? Por que Langston trouxe essa definição? Primeiro, Deus é espírito pessoal. Lá em João 4,24, Deus diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito, coisa mais difícil de definir, é um espírito, não é material, nem da matéria procede. Então, quando se fala em espírito, já vem aquela ideia de algo tenebroso, de algo danoso, prejudicial. O espírito já vem algo assim, de cunho maléfico. Não, está explicando que o espírito não tem matéria, não é material. Então, entendemos que o nosso Deus, ele não é palpável, você não pode, não tem como pegar, porque ele é espírito. Pessoal, por quê? Ele se relaciona com a sua criação. Então ele não é nada paralisado, estático, ele é ativo. Então por isso que ele é o espírito pessoal, porque ele se relaciona com a sua criação. E, em resumo, um espírito pessoal é então um ser constituído dos poderes de saber, querer e sentir, que tem ademais o poder de conhecer tudo a respeito da criação e da criatura. Então nós passamos aqui
para uma definição mais específica, Deus é Espírito perfeitamente bom. E aí lá em Lucas 18, 19, nós temos aquele diálogo do Senhor com o jovem rico, né? Quando ele se dirige ao Senhor, diz: bom mestre. E aí Jesus vai e responde que bom só existe Deus, né? Então vemos aqui do caráter de Deus. Então, se ele é um espírito pessoal, ele é dotado dessa faculdade, ele tem caráter. Então, quando se aplica o termo bom a uma pessoa, não se faz referência a uma só qualidade, mas a todas as que ele possui. Da mesma maneira, quando aplicamos a Deus, refere-se a todas as excelências morais do seu caráter. Então, na definição de Lancaster, quando diz que Deus cria, sustenta e dirige tudo, né? E nós temos uma citação bíblica lá de Colossenses, capítulo 1, 16, que diz que todas as coisas foram criadas para Ele, por Ele, e que Ele dirige tudo. O verbo criar, na vida prática, tem dois sentidos: fazer existir o que nunca existiu, multiplicar o que já existe. Imagine que quando alguém cria uma coisa, pegando partes do que já existe, então ele não criou, ele transformou. Então, Deus, ele é criador justamente por esse fato de trazer à existência o que não existia. No primeiro capítulo de Gênesis, a palavra em ambos os sentidos: no princípio Deus criou o céu e a terra, isto é, Deus fez existir o que nunca antes existira de forma alguma. Declara-nos também a fez a terra e as águas produzirem, e assim encontramos as duas ideias, a de fazer existir o que nunca existia e a de multiplicar o que já existe. Então, ele cria a terra, coloca todo o meio ambiente, e que essa terra ela produza, dela seja extraído aquilo que seria necessário lá na frente para a manutenção do homem. Não esqueçamos jamais de que Deus é o Criador, tanto num como no outro, no sentido, tudo quanto existe é criação dele. Deus e tudo, santo amor. 1 João 4, capítulo 4, verso de número 8. Que Deus é amor. Então Deus fez tudo por amor, com amor e para amar. Os atributos de Deus. Então, se ele é pessoal, é espírito pessoal, então ele tem atributos. O que são os atributos? São qualidades do seu ser. São qualidades do seu ser, são características, são modos de atividade e qualidades do seu caráter. Temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis são os modos de atividades e qualidades do seu ser que não são compartilhados com o homem, somente a ele pertence. E partimos assim para o primeiro atributo, a onipresença. Esse prefixo oni, ele é o único que tem presença eterna. Então, a onipresença, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele age com a mesma facilidade com que pensa e quer, porque para Deus não há espaço nem tempo. Então nós temos aí o Salmo de número 139, verso 7, de 1 a 10. Temos aqui a onisciência. A onisciência. Então, a ciência, todos nós sabemos que é a sabedoria. Então, onisciência, ele é o único que tem toda a ciência. Como em sua onipresença não existe espaço, igualmente em sua onisciência não há desconhecido, ele sabe todas as coisas. Mateus 10, 30. Amém? Nós temos aqui a onipotência, aonde ele é o único que tem todo o poder, no céu e na terra, tudo está sobre os
seu poder. Deus tem duas formas de onipotência. Onipotência moral, que se refere a Ele próprio. Não mente, Deus não mente, e nem pode ser tentado. E a onipotência física, que se relaciona com tudo já criado. Ele criou, sustenta e governa tudo. Salmo 147, versos... E nós temos aqui os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são os modos de atividades e qualidades do seu ser que são compartilhados com o homem, com a criatura. Que modos são esses? Que atributos são esses? Santidade. Santidade. É a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, princípio básico de suas ações e aferido único e verdadeiro de suas criaturas. 1 Pedro 1,5. A palavra vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Amor. Amar é mais do que um sentimento, é a atitude firme de dar-se ao ente e de tê-lo em íntima comunhão. Judas 13, 34. Justiça. Deus é justo em todos os seus atos, Ele é fiel a si mesmo e à sua criação, baseando sempre em santidade e amor. Temos lá algumas referências de Salmo 139, 137, Romanos 5, 9. Deus, Ele é conhecido por vários nomes. Então, os nomes que são atribuídos a Deus: Jeová Jirei, o Senhor proverá. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. El Elyon, o Deus Altíssimo. Então aqui são os nomes atribuídos a Deus. Então, se Ele é Deus pessoal, nós entendemos por essa palavra imanência. O que se refere a imanência? Deus é imanente, Ele está ativo dentro da criação. Então nós temos também a transcendência de Deus. O que significa transcendência? Porque Ele transcende as épocas, as eras, os milênios. Deus não está limitado nem no tempo, nem no espaço. Ele é. Então Deus, Ele não foi, Ele é. Então quando Moisés ele vai a Deus e questiona que quem ele diria a Faraó que o teria enviado. E aí ele vai e diz: diga que eu sou, o mandou. Então ele é. Como podemos crer em Deus? Então o Nécio ele já vai dizer que não existe Deus. Mas existem os meios para que creiamos em Deus. Que meios são esses? Através da sua revelação, na qual temos as provas da sua existência. Então nós temos dois tipos de revelação. Nós temos a revelação geral, é a maneira que Deus se faz conhecido a todos da sua criação. Então nós temos lá o Salmo 119, de 1 a 6, aonde vai dizer, né? E eu gostaria de ler esse Salmo 19, do 1 ao 6, para que assim a gente possa acompanhar melhor a lição. Então vamos ver aqui no Salmo 19, de 1 ao verso 6, que vai dizer: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e a sua palavra até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual motivo que sai do seu aposento e se alega como um herói a percorrer o seu caminho. Então,
continuando aqui no verso 6, ele vai dizer: vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. Então nós temos aqui uma prova da revelação geral de Deus, de quem é Deus, que Ele é o Criador. Baseado nessa passagem bíblica e tantas as outras, vai mostrar que verdadeiramente Ele é Deus Criador. Nós temos aqui a revelação especial, que ela é uma revelação particular. É a maneira que Deus se faz conhecido individualmente. Então, na revelação especial, algumas maneiras dele se revelar. Através de milagres, e não que os milagres, se você crê que os milagres cessaram, então você é um sensacionalista. Você acha que não? Pela fé, nós cremos na autoridade e no poder do nosso Deus, nós cremos que Ele continua sendo o mesmo, operando milagres. Não podemos perder este foco da nossa fé, essa essência da nossa fé. Através de Urim Tumim, lá no Antigo Testamento, registra isso, que era um método onde o sacerdote ele tentava descobrir se era vontade de Deus para aquilo que acontecesse. As teofanias, teofania é quando Deus ele se mostra através de um anjo, as manifestações através de algo, é uma teofania. Ali na sarça ardente, onde Deus se mostra ali, é uma teofania. Nós temos aqui os profetas que falaram em nome de Deus. Nós temos a Bíblia, que para nós é o centro da sua revelação, porque está profetizado o nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia, a revelação escrita que nós temos, e, por fim, Cristo, que é o ápice dessa revelação, tudo configurando. Alguém já disse que se você ler qualquer livro da Bíblia e você não vê Cristo, a tua leitura não está sendo substancial, não está sendo, Então você precisa desse entendimento. Nós temos aqui também algumas maneiras que a Bíblia ela registra a respeito de Deus, não é? Que nós chamamos de antropomorfismo. O que é que significa isso? É tudo que as escrituras humanos. Então, se ele é um espírito pessoal, existem essas comparações na palavra do Senhor. Quando declaramos mão de Deus, a Bíblia registra mão de Deus, boca de Deus, coração, ouvidos, olhos. Então, a essas colocações nós chamamos de antropomorfismo. Existem algumas coisas das quais Deus nunca fará. Se Deus ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas existem algumas coisas que Deus ele não fará. Negar-se a si mesmo, 2 Timóteo 2,13. Mentir, jamais. Tentar o homem. Alguém diz, eu estou passando por isso porque Deus quer. É a vontade de Deus. Isso não é bom. Isso não é bom que seja declarado, que você abra a sua boca para você declarar algo dessa natureza. Que a vontade soberana de Deus é que todo homem, pelo pleno conhecimento da palavra, se converta do pecado, do seu mau caminho. Essa é a vontade soberana de Deus. Então, nós queremos nesta manhã trazer justamente esse estudo para o nosso conhecimento, não que não
tenhamos esse conhecimento, mas para esse fortalecimento, essa é aqui a palavra, para o nosso fortalecimento com relação àquilo que nós cremos a respeito de Deus, a respeito de Deus, a respeito de Deus. Então, eu trago algo aqui para encerrar. Se Deus é singular, então não posso me associar a nenhum outro Deus. Jamais, dualismo jamais. Ninguém pode servir, como diz a palavra, a dois deuses. Se Deus é infinito, então Ele é maior que minha própria vida. Se Deus é eterno, então podemos confiar nele em qualquer tempo. Se Deus é inteligente, não posso confiar em então posso confiar em suas decisões a meu respeito. Se Deus tem vontade, então eu preciso descobrir a sua vontade para a minha vida. Se Deus é sábio, então preciso dele na minha ignorância. Se Deus é bom, então em suas mãos estarei seguro. Se Deus é justo, então entregarei a ele as injustiças por mim sofridas. Se Deus é autoexistente, não precisa de mim, mas eu preciso dele. Isso aqui vale abre aspas. Creia no seu coração, observe isso. Deus sem você, Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. E eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Não somos nada. Se Deus é imutável, então a minha fé pode descansar nele. Se Deus é onipresente, então não preciso fazer peregrinações para locais santos para encontrá-lo. Se Deus possui presciência, então eu sei que Ele me amou antes da fundação do mundo. Se Deus é soberano, então nada pode pegá-lo de surpresa, até mesmo as piores calamidades. Se Deus se ira, então preciso entender que não posso pecar contra Ele. Se Deus é onipotente, então por que me preocupo com os meus problemas mais do que deveria? É onisciente, então não posso enganá-lo em momento algum. Engana-se alguém que pensa que esconde algo de Deus. Jamais, jamais. Alguém nos perguntou numa viagem que nós fizemos a Recife, qual é a coisa que Deus não vê? Existe alguma coisa que Deus não vê? E eu digo para você, existe outro Deus. Então Deus ele não pode ver outro Deus, mas eu posso ver outro homem, mas porque não existe, se ele é único. Se ele é único. Se Deus é amor, então posso crer no seu perdão. Se Deus é misericórdia, então sei que embora exista um inferno, ele não é para mim. Se Deus é paciente, então sabe qual o melhor momento para agir no nosso favor, no seu favor. Então que Deus vai nos orientar, a nos mostrar através do seu Espírito Santo qual é a melhor maneira para que prossigamos servindo a Ele, crendo nele e glorificando o nome dEle. Então que o Senhor nos dê um dia, o restante dia na sua presença, que Deus te abençoe, nos abençoe a sua igreja espalhada na face da terra, que diante de tudo que nós estamos vivenciando, a nossa seja suficiente para entender que Ele é o que controla todas as coisas, que não seremos atingidos, possamos até ser atingidos, mas não seremos destruídos, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Que o Senhor nos abençoe.